Olá pessoal, uma boa noite a todos vocês, iniciando mais uma live na noite de hoje, justamente com a presença aqui do Daniel Robles, né? Meu amigo, eu estou achando muito bacana, por exemplo, a matéria que você trouxe, está complementando bem aquela última matéria que nós fizemos, que era em relação a isso. Por exemplo, você está trazendo dados assim que eu nunca vi na minha vida. Então, tudo isso está enriquecendo bastante, pelo menos o conteúdo aqui da live, que é isso que eu pretendo, né? Fazer menos lives, porém trazer conteúdos mais aprimorados. É que houve aí uma brincadeira desse povo todo, de até 14 mil anos, vai, que seja 16 mil anos, que o cataclisma que é apontado na geologia ocorreu, né, há 12 mil anos, vamos esticar um pouquinho, vamos colocar 16, então a gente não tem informação para lá. Eu acredito que isso ocorreu mais para trás, né? Existem coisas que a gente vai ver mais para frente que apontam a presença desse ser humano ainda no Neolítico. Então é absurdo isso de você pegar e colocar, falar assim, isso daí aconteceu há 16 mil anos. A gente tem muita coisa para descobrir ainda atrás disso. Então, vamos só dar uma olhada, olha, para vocês terem uma ideia, esse daí é o mapa atual de mineração no mundo hoje. Então, como eu comentei, para a gente não confundir muito a história, vamos focar mais, vamos nos concentrar mais aí nos pontos amarelos e laranja, que a gente está falando aqui de ouro e cobre, né? O resto é uma quantidade de mineral absurda, tal, não sei o que a gente vai ignorar nesse momento. Mas está aí. E aí, quando a gente vai lá para trás, na escala evolutiva, que é o próximo slide, Edneu, vamos ver que interessante. Eu vou crescer aqui para poder enxergar, porque eu já também não enxergo mais do jeito que eu enxergava antes. A gente está falando lá no primeiro da base da imagem, aí, que é o Australopithecus africanos, que a gente está falando de 4 a 3 milhões de anos, né? E aí ele vai dentro de uma escala, logicamente, o Homo naledi, que foi descoberto lá em Olduvai Jorge, 2 milhões de anos, né? E o Sediba também, que é da mesma região. Aí o Homo ergaster, 1,5 milhão de milhões. Aí passando pelo Erectus, de 1,8 milhões a 300 mil anos. O Sapiens arcaico, de 800 a 180 mil anos. O Sapiens, de 800 mil a 100 mil anos. E aí, dentro dessa escala, a gente vai vendo que ele foi subindo. Vocês podem perceber aí que a localização desses que eu fiz aqui, desses Homo, eles partem do pressuposto de descobertas arqueológicas da onde estão essas evidências em esqueletos, em crânios que foram encontrados. Aí ele começa a subir ali, ele passa para a Arábia Saudita e vai direto ali para a região do Iraque, onde a gente fala onde estavam os acádios, os sumérios, os assírios. Então tem uma região ali abaixo do Cáspio que é bem marcante em relação a isso. Então, gente, isso daqui tem uma escada aqui. Vocês conseguem compreender isso daí? Que é uma rota. E aí o que acontece? Quando a gente vai para a próxima, a gente vai ver ali a rota. Então, todos esses pontinhos quadrados pretos, a gente tem a mineração atual e um pouco mais antiga, que eu fiz uma pesquisa baseada nisso, e baseado também nesse outro mapa, onde tem as corzinhas. E o que rola? Praticamente linha reta, né?
norte direto, essas pessoas foram ali para a região do Iraque, onde estão as primeiras civilizações, inclusive uma marcação bem grande ali na região da Turquia, onde eram os hititas, os frígios, enfim, uma turminha bem bacana de gente nervosa ali, que gostava de brigar, provavelmente brigavam também em função do próprio ouro, né? E que a mim não deixa dúvida que eles foram deixando esse rastro. Assim, gente, nós estivemos aqui, nós fomos um pouco mais para cima, porque de repente constatou-se que era mais provável de conseguir mais ouro, e nós fomos garimpando todo esse pedaço aí até chegar lá na região da Mesopotâmia. O que aconteceu com isso? Quais eram as tribos que estavam, ou que depois elas progrediram, elas prosperaram nesses locais? Então, mais uma andada, Edneu, na próxima página. A gente vai ver ali no oeste da África, os Dogons, que é a tribo que fala de Sirius B, né? Para quem não conhece Sirius B, foi descoberta há pouco tempo atrás, só que essa tribo já falava da Sirius B há muito tempo, que eram seres que vieram de lá, que ajudaram eles no desenvolvimento da cultura deles. E mais uma série de outras, né, que eu estou falando aqui da Cangaba, da Cumbi-Salé, da Olof, Fulani, Akan, Saunkal, Hausanok, Djenegeno, Timbuktu. São tribos super antigas dessa região, né? É a mesma coisa na Namíbia, que é o Nama e o San. Depois a gente vai ali para o sul da África, que é a tribo Zimbábue, estava muito próxima ali do calendário de Adão, e vai até a Zâmbia, praticamente. Depois as Maasai, Sandawe, Hadzabe, Adi, Tamud, Dilmun, Tasmi, Jadis, Imlak, Banu e Samaida. Aí depois a gente entra nos sumérios que a gente conhece, os ários, assírios, mitânios e hititas, né? Então, todos compreendendo uma região onde está essa escadinha, gente. Então, esses caras não tiveram aqui, não despencaram aí, não apareceram aí por acidente. Foi por algum motivo, né? Então, se te injura de pé junto ali, que coisa que muita gente não acredita, é que os caras estavam minerando ouro. Aí bacana, a gente volta para o mesmo ponto. Para que servia o ouro para os caras? É só para a atmosfera deles? Eu acho meio improvável. Outro dia eu estava assistindo uma outra live com uma pessoa que foi convidada, ela é nova como palestrante da área, e ela fala sobre engenharia planetária, que é genial. E é uma live muito bacana que eu nunca tinha me dado conta do quanto é importante, né? Ela estava falando a respeito de processos de terraformação, do que é necessário. Então, quando a gente olha esse procedimento de engenharia planetária, ou no Neolítico, ou no Paleolítico, enfim, a Pangeia tinha sido aberta, estava numa outra posição, não é a configuração do planeta que a gente vê, da crosta, dos continentes, mas tinha alguma formação bem interessante, aonde esse núcleo, ele prosperou muito, então não tinha essa região seca do jeito que a gente vê hoje, né? Então o Saara provavelmente não existia aí. Então, são coisas que a gente tem que analisar, avaliar e ver até que ponto que as propostas de pesquisadores são válidas para a gente, né? Então, enquanto isso não for definido, enfim. Mas a gente vê claramente essa escada, né? Então, os caras subiram lá do sul da África e chegaram aqui na Mesopotâmia e tomaram conta disso daqui. Aí a gente tem que ver o que aconteceu fora desse pedaço. Então, no próximo slide, a gente vai principalmente para a Ásia e Oceania. Pode pular, Edneu?
onde a gente vai perceber que a presença do sapiens, não o sapiens sapiens, mas o sapiens, o Neandertal, e o Erectus, elas têm muito mais evidência e as outras sumiram, né? Então, o que aconteceu aqui? Houve uma substituição. Os mais recentes aqui, eles tinham um maior domínio e maior inteligência, e eles fizeram com que os outros sumissem ou simplesmente eliminaram os anteriores, né? Porque eles passaram a dominar toda essa região da Ásia Menor e da Ásia, e foram também para a Oceania. Então, teve uma distribuição bem legal aqui. Eu preciso um pouco mais de... que a gente fala do homem de Mungo, que é um aborígene, que ele passou a ser considerado mais um componente, né, dos homos, a partir de 50 mil anos antes de Cristo. Então, esse carinha, ele apareceu aqui nessa região e começou a tomar parte também e querer a parte dele também na brincadeira. Falou assim, eu também estou aqui, eu quero ver o que vai acontecer. Só que existia a limitação dessa região, que é um outro capítulo que a gente tem que considerar. Entre aqui no Oceano Índico, entre Madagascar e Austrália, a gente tem que considerar a região de Mu, que é falada, né? Tem algumas lives, algumas palestras a respeito de Mu, e entre a Austrália e a costa das Américas, onde estava a Lemúria, né? Então, e que eram negros também. Então, essas informações, elas se repetem, né? Então, se esses moradores de Mu ou da Lemúria faziam parte, esses homens de Mungo, nessas regiões, não se sabe ainda, mas provavelmente a gente consiga descobrir quando o mar baixar, né? Grande parte das informações que a gente sempre procura, elas estão ou embaixo da água ou embaixo da terra, de 30 a 100 metros de profundidade. Então a gente ainda vai conseguir descobrir alguma coisa quando tiver maior empenho, tanto é que uma das áreas que vem crescendo muito, submersível, não sei, arqueologia debaixo d'água, né, que eles estão fazendo muito agora. David Cameron, ele está com um submergível de primeira linha, que ele vem fazendo várias pesquisas, e ele está atrás de Atlântida, pelo que eu sei. Mas é um assunto para ver mais para frente. O próximo slide, a gente vai ver também esse rastro se espalhando aí pela Ásia. Então, sai ali da Mesopotâmia, se espalha para a região dos Urais, na Rússia, onde tem muita presença de ouro, e, por coincidência, tem muita presença de casos de avistamento de objetos voadores, assim como em qualquer outro lugar. A região do Paquistão, Afeganistão, Índia, depois sobe novamente ali para a região do Nepal, Mongólia. Na China, desce para a Oceania até a Austrália e se espalha, né, para todos os lugares. E a Austrália, a gente tem aquela quantidade de pinturas rupestres lá dos vandígenas, que são, no meu ver, são seres avançados, não são seres terrestres. E a gente vai passeando mais um pouco, vamos ver um pouquinho mais fechado no que a gente chama aí de Ásia. Então, a gente tem lá toda a região ali da Rússia. Uma coisa que é bem, bem característico, né? Esses pontos em preto, como eu falei lá para trás, são as regiões onde existe uma mineração bem em franca expansão, né? E minerações antigas também. E essas minerações, elas estão plantadas
elas estão exatamente nos lugares onde foram desenvolvidos os urálicos, os Kazakhanatet e os Kurgan. São tribos antigas dessas regiões. Afanaslevo, que é na parte central ali da Rússia, os Hurãs na região da Mongólia e do Nepal, os mongóis, que a gente acha que eles estavam mais localizados na própria Mongólia, mas eles estão ali a oeste da China, Vajin, Yavoi, Azumi, Yayato, Hubei Hunan e Yangtze. Essa região aqui dos Yangtze, elas já estão quase que entrando na região ali do Camboja, Vietnã, Myanmar, enfim, e são áreas de desenvolvimento, tanto de mineração de ouro, como desenvolvimento de civilizações antigas. A gente está falando de tribos aqui, gente, a gente não está falando assim, aqui estão os indonésios, não, são os proto-indonésios, são os proto-australianos, são os proto-filipinos, a coisa está lá para trás. E aqui nessa região, que a gente vai falar mais um pouco, que existia uma predominância de melanésios e austronésios, que entram numa situação de negros loiros, né? Então, esses negros loiros, que a gente vai ver mais para frente, existem algumas evidências, inclusive tecelagem, de maias astecas, né, como sendo de pele escura, só que o cabelo loiro ou ruivo, né? Então, daqueles crânios alongados, foram localizados alguns crânios alongados ruivos, com cabelo ruivo. Então, o que a gente está falando, pessoal? Né? A gente não está falando de branquelinhos normais, tal, não sei o que. A gente está falando de situações extremas, né? Onde a gente tem que parar para pensar, observar e ir atrás de mais informações. E aqui todo um contexto de locais com mineração também com tribos muito antigas. Aí a gente vai para a Europa, na próxima, que ela cai no mesmo assunto. Então, somem os hominídeos mais antigos, e aí passam a ficar os sapiens, os neandertais, o Cro-Magnon, né, que é mais conhecido, também na Europa. E o que rola aqui, gente, que é bem interessante? Existe uma passada dessa cultura solutense, né, que faz parte do grupo X e subgrupo X1. A gente está falando de coisas um pouco mais recentes, aí, de 20 mil anos. Por quê? Porque a gente teve aqui a Era do Gelo, né? Então, a passagem da Europa para as Américas era sobre piso sólido. Eu não sei quantos metros de gelo tinha ali, mas era direto, sem escala. Então, não tinha mar aqui nesse pedaço. Então, essa cultura solutense, ela foi passando para o lado leste das Américas, principalmente os Estados Unidos, onde estava ali mais ou menos na mesma direção da Europa. Ok? Então, a gente vê mais uma circulação aí na próxima página. E as evidências de ouro na próxima página, na Europa, elas são bem menores. A gente vai notar ali que elas estão um pouquinho mais fortes na região da Noruega, principalmente, né? Abaixo, a gente vê um pouquinho na Grécia, e de uma forma muito forte, uma coisa que eu esqueci de comentar, inclusive, que a gente tem a presença de cobre em toda a Mesopotâmia ali, e alguma coisa também de estanho, então, que são os produtos para fabricar o bronze. Então, se tinha alguma forma de trabalhar o bronze, seria com esses metais que estavam disponíveis ali, né? E aí, a Europa, de uma forma geral, a gente vai ver que não existe uma mineração tão forte de ouro nela,
aqui. Então, tudo aconteceu pelas bordas, né, nas laterais, para poder depois chegar de alguma forma. E o importante, olha, no próximo que a gente vai falar das civilizações, são poucas, porém bem presentes, que é a Kunda e a Karélia, e os Camuni na Itália. Esses Camuni na Itália, a gente vai ver mais para frente, que eles tiveram uma participação bem grande, num período bem distante, onde na Europa existe a maior quantidade de pinturas rupestres e petróglifos, né, e geóglifos. Então a gente vai ver bastante coisa aí lá para frente. Agora, o que fica marcado muito na Europa são os menhires, os cromeleques, né, que a gente tem lá no Cromeleque de Almendres, Anta Grande, Zambujeiro, na Sardenha também uma marca muito grande, em Malta, muitos monolitos que não são tão entendidos. Aí a gente tem Gravigny, na França, que é um sítio arqueológico maravilhoso, que existem gravações nas rochas em forma de espiral que descobriram que são marcações astronômicas de um grau de dificuldade de entendimento muito grande. Então, quem esteve ali e fez aquilo não eram homo, né? Então, teve gente ali com um grau de informação muito mais elevado, muito mais avançado, que foi deixando isso daí. E outros lugares também que a gente pode considerar, que são as pirâmides da Bósnia, né? O próprio Stonehenge e outros que marcam essa região. Enfim, e vamos em frente que a gente tem mais coisa para ver. E aí, atravessando ali o Atlântico, a gente vai ver que essa cultura solutrense, ela se desviou ali para a região do Canadá e dos Estados Unidos, que é a linhagem originada no Oriente Médio, Europa, há 30 mil anos atrás, antes de Cristo, né? Que a gente está falando aqui da cultura Clovis, que é de 11 a 16 antes de Cristo, 1000 antes de Cristo, os siberianos da Esquimó-Aleuta, o Esquimó-Aleuta, que são de 20 a 15 mil antes de Cristo, e o Nadenê, que é de 15 a 11 mil antes de Cristo, né? Presença de Neandertais, né? E aí o que a gente vai... isso causa você fez bem. Esse tipo de problema. Cara, eu tô me sentindo bem pra caramba, cara, você não faz ideia. Claro. Você não faz a menor ideia. Eu também muitos anos, né, cara? Muitos anos jogando fumaça pra dentro, é brincadeira. É verdade. É coisa de idiota. Tá certo. Um dos arrependimentos que eu tenho da minha vida é ter sido tabagista durante um período, né? Não precisava, né, cara? Meu amigo, eu estou achando muito bacana, por exemplo, a matéria que você trouxe está complementando bem, né? Porque se você faz as mesmas coisas, tem os mesmos objetivos, você tem os mesmos resultados. Exatamente. Então, se você quiser mudar o resultado, você tem que fazer isso, cair a campo mesmo, meter a cara mesmo e tentar buscar. Eu achei muito legal que você conseguiu complementar também um trabalho que eu tenho relativo às raças, né? Entendeu? E uma coisa que eu gostaria de falar, que pelo menos nas pesquisas que eu tive, você lembrou bem. Provavelmente esse mundo mais antigo eram realmente de negros. A própria Atlântida mesmo, pelo menos alguns indícios que alguns pesquisadores trouxeram, até de documentos hindus, né, que tem uma conformidade muito grande de tratados, enfim. Então diz que realmente o povo Atlante, se entre aspas, que supostamente tem existido, né, o pessoal ainda está em busca, que eram negros. Inclusive eu queria aproveitar e mandar um abraço aqui ao meu amigo aqui, o João Solano, que ele está aí, é um historiador. E ele está com a gente aqui? Não, ele não está aqui na sala, né?
Mas a gente está preparando também uma outra matéria para falar realmente Legal. sobre os Atlantes, e eu tenho certeza que ele está adorando aí os dados que você está trazendo. Agora é só tomar um golinho aí e continuar, amigo. A live aqui é tua, tá? Eu vou falar bem pouco. Então vamos embora, porque tem coisa pra caramba ainda. Não quero ficar 2 horas grudado aqui, tá? Só um minuto, deixa eu pegar o fio da meada. Tá, pode mudar. E aí, como eu estava falando, gente, para a gente ter uma ideia, né? Então tem essa cultura solutrense entrando pelo leste, e pelo oeste, ali os Esquimó-Aleuta, a cultura Clovis e o Nadené. Só que esse período é bem marcante, porque, assim, segundo histórias dos antigos índios americanos, supostamente os Anasazi já existiam nessa região. Eu tenho um pouco de dúvidas, porque quando a gente fala de Nadené, né, de 15 a 11 mil, e a informação que eu tenho a respeito dos Anasazi e de toda a região onde foi povoada a região de Sego Canyon, em Utah, é de 8 a 6 mil. Então, houve tempo para, de repente, ter uma mistura entre os siberianos Esquimó-Aleuta com os Nadené para gerar os Anasazi, né? Então, a gente tem aí essas linhagens, ou essas tribos, principalmente americanas, e vindo lá de cima para o sul das Américas, com traços orientais, né? Então, quando você fala de siberianos Esquimó-Aleuta, então existia aí você imagina que os traços dos caras já poderiam ser orientais. Não estou afirmando nada, só estou considerando, né? Então, aí o que a gente vai passear, a gente vai ver no próximo slide a movimentação desse pessoal, ou seja, a entrada ali pelo Alasca, descendo, e a entrada pelo leste dos Estados Unidos, e todos se dirigindo para você está um adiante do meu, Edneu, volta um, por favor, isso. Ali, eu não sei se vocês conseguem enxergar, que é o número 15, ou seja, a segunda bolinha, vindo da direita para a esquerda, a bolinha vermelha ali do trajeto, onde todos se centralizam praticamente nessa região ali do oeste americano, né? Depois descendo para o México e expandindo para baixo. Aí no próximo a gente vai ver essas tribos que estavam envolvidas. Pode pular mais um, Edneu? Que a gente estava falando aí no Canadá, essa Tsimshian, a Tapascan, essa outra que é muito difícil de falar, que o Akawalakawak, que são tribos americanas muito antigos, os índios das planícies, que são os mais conhecidos, mas mesmo assim eles são muito antigos, na região de Alberta, e os Anishinaabe, que eles estavam mais centralizados ali acima do lago, oh meu Deus, sumiu da cabeça, na região de Toronto e Ottawa, né, divisa com os Estados Unidos, ali tem os lagos, daqui a pouco eu lembro, vamos ver se eu consigo. Na América do Norte, a gente está falando dos Atapascan, Paiute, Hopi, Ute, Zuni, Anasazi e Navajo. Os Navajos, eles são um pouco mais recentes, né, porque eles são a continuação dos Hopi, sendo que os Hopis são a continuação dos Anasazi. Então, aí tem muita história em cima disso que a gente também tem que entender um pouco melhor. Não tem tanto registro histórico, porque tudo que a gente pode imaginar de história dessas tribos foi passado de geração para geração, eles não tinham escrita, né? Então era tudo conversado com as gerações seguintes. E indo para o México, ali a gente tem os Olmecas, Toltecas e Zapotecas, já entrando numa região dos Maias, ali na região oh meu Deus do céu, e eu não quero fumar, porque se eu fumar, aí eu volto tudo de novo
só eu prefiro não lembrar do que fumar. Que no Golfo do México, no bico do Golfo do México, né, onde fica Chichén Itzá, Lamaná, enfim. Então a gente tem aí uma presença dos maias já iniciando lá para trás, eu acho que provavelmente no mesmo período dos Olmecas, Toltecas e Zapotecas, onde tem mais história para contar. E depois descendo para a América do Sul, que já entra o Paleoamericano, saindo ali do México, já passa a ser o Paleoamericano, que a gente está considerando de 20 a 15 mil antes de Cristo, com a entrada desse haplogrupo R, DNA Y, que são populações nativas de 30 mil anos antes de Cristo, que elas estão mais evidenciadas aqui na região do Peru, Equador e provavelmente Bolívia, e que são os ancestrais indígenas que a gente tem no Brasil. Que de brasileiro mesmo que a gente fica naquela história, né? Que são os donos da terra, só que eles foram formados lá para longe, né? Há muito tempo. E aí, na próxima, a circulação desse pessoal. Existe uma puxada que eu fiz, que seria para a África, não que eles tivessem atravessado daqui para a África, tá? É só para ter uma ligação com o outro. Então, para ali no 22, que é no meio do Brasil, e olha só a quantidade de reserva e jazidas de ouro que a gente encontra e cobre, principalmente no Chile, no leste da Bolívia, no sul do Peru, no próprio Peru, né? Equador, na Colômbia, Panamá, Guatemala, e aí vai, né? Então isso aí está pleno de jazidas. Então, se a gente for pensar, por que os incas não se estabeleceram em outro lugar, né? Em locais sem a presença de tanto ouro? Então, por que Santiago do Chile, ao invés de estar ali naquele miolo cheio de cobre e ouro, não está lá para o sul, onde não tem nada marcado? Tudo isso faz a gente crer que todas as civilizações, todas as tribos, elas se estabeleceram antes em regiões de mineração de ouro, para depois passarem a se transformar para grandes civilizações. E aí a gente vai para a próxima, Edneu, por favor, onde a gente vai ver a marcação, onde a gente tem os incas, os pré-incas, né, que são os mochis, os nazcas, paracas, tiwanaku, huari e timun. Lá para o sul, que são Selknam, que essa tribo, elas se vestem representando alguém com a cabeça alongada. Então, eles têm uma espécie de um adorno de cabeça que remete a um ser de cabeça alongada que é encontrado no Peru. Então, esses caras estiveram passeando aqui para baixo também. As tribos todas, e de repente a gente já começa a enxergar ali o Brasil com a divisão dessas jazidas, e a gente vai ver mais para frente a localização dessas jazidas em relação às tribos indígenas. Edneu, me faz uma gentileza, eu preciso 2 minutinhos, enquanto isso pode passar para as próximas 2 páginas, já eu já continuo. Bom, pessoal, ele precisou dar uma saidinha aqui, eu vou pegar um pouquinho, então eu vou aproveitar e agradecer as pessoas que estão acompanhando aqui, a Nariman, a Mary Ramos, Universo Paralelo aí, Ivan Medeiros, que estamos para marcar uma live logo em breve, enfim, a Vilma Amazone. Então, agradecendo todas as pessoas, eu acredito que a palestra aqui do Daniel Robles está realmente 100%, né? Está trazendo bastante informação que está me ajudando, inclusive, a completar um trabalho que eu tenho das raças, né? Porque ele foi buscar realmente o trabalho de pesquisa de uma forma bastante profunda, né? Ele está falando coisa aí de 6 mil, 12 mil anos, e a gente percebe que possa existir
sei lá, a raça humana a muito mais do que a própria ciência hoje está nos dizendo.